Olá amigos, o 2.0 TDI é equipado com sistema de injeção Common Rail e acionamento por correia dentada com intervalo de troca recomendado de 90.000 km. O turbodiesel é muito mais confiável do que o antigo 2.0 TDI com injetores de bomba, mas tem suas desvantagens. Seu principal problema é o acionamento da bomba de óleo. A doença atinge versões de motores com módulo de eixo de equilíbrio localizado na parte inferior do cárter. Existem dois eixos de equilíbrio. Um deles é acionado pelo virabrequim e gira o segundo eixo através de um trem de engrenagens. Ele também aciona a bomba de óleo através de um eixo hexagonal fino. Até outubro de 2009, era utilizado um hexágono curto com 77 mm de comprimento. Quando se desgasta, a aderência entre o rotor da bomba e o eixo deteriora-se. Como resultado, o eixo escorregou e a pressão no sistema de lubrificação diminuiu gradativamente. O turbocompressor falhou primeiro e depois a cabeça do cilindro. A longo prazo, o mecanismo de manivela também se desgastou. Nesse caso, você não precisa confiar no indicador luminoso. Acenda apenas se a pressão cair em RPM acima de 1500. Os turbodiesel marcados como CAHA, CAHB, KG e CAGB possuem um eixo curto da bomba de óleo. Desde outubro de 2009, o comprimento do eixo hexagonal aumentou para 100 mm e sua superfície tornou-se mais durável. Desde então, quase nada se ouviu falar de problemas com o eixo. Os motores diesel mais confiáveis estão disponíveis desde setembro de 2011. Depois, uma série de melhorias foram feitas. Esses motores são designados CJAC e CMGA. Ao adquirir um turbodiesel, você deve verificar o estado do sistema de combustível. Isto pode ser feito, por exemplo, desaparafusando o sensor de pressão no trilho de combustível. Se forem detectados cavacos, a bomba injetora deverá ser trocada. Outra desvantagem do 2.0 TDI é a válvula EGR. Até 2010, o turbodiesel atendia aos padrões de emissões Euro 4 e tinha a chamada válvula EGR pequena. O novo motor recebeu uma grande válvula EGR. Em uma válvula pequena, a aba de admissão fica obstruída com o tempo e, em uma válvula grande, o mecanismo de controle da aba pode quebrar. Porém, o 2.0 TDI-CR supera a marca dos 300.000 km sem problemas, sujeito a manutenção regular e reabastecimento com combustível de alta qualidade. Desde 2013, foram introduzidos motores diesel 2.0 TDI de 4 cilindros completamente novos da série EA288. A diferença fundamental é o movimento dos eixos de balanceamento para dentro do bloco e um sistema de distribuição de gás diferente. Os novos motores desenvolviam potências de 150 ou 177 cavalos-vapor. Um turbodiesel de 3 litros pode causar sérios problemas. Estamos falando da corrente de distribuição e do tensor localizados na lateral da caixa de câmbio. Um sintoma típico é uma operação ruidosa por alguns segundos após a inicialização. Felizmente, isso se aplica, em primeiro lugar, à geração mais antiga do motor, que foi herdada pelo Q5 no primeiro ano de produção. Os carros posteriores apresentavam um turbodiesel atualizado com menos correntes. Possui maior resistência e é capaz de percorrer mais de 400 a 500 mil km. O diesel V6 é caracterizado por uma válvula EGR ou seu radiador entupido. Além disso, formam-se depósitos de carbono nas abas do coletor de admissão, causando seu emperramento. A eletrónica reconhece o defeito e reduz a potência do motor. Às vezes há casos de queima de pistões. E com alta quilometragem, podem ocorrer mau funcionamento no sistema de injeção ou podem surgir problemas com o filtro DPF. No entanto, este último aplica-se a todas as unidades diesel, sem exceção. Os motores a gasolina também levantaram algumas questões. O mais durável deles é o V6 de 3,2 litros naturalmente aspirado. É verdade que ele é muito guloso. Todas as unidades a gasolina possuem injeção direta de combustível, o que a longo prazo pode levar a depósitos excessivos de carbono nas válvulas. São frequentemente observados casos de aumento do consumo de óleo do motor devido a desperdícios, especialmente em 2.0 TFSI produzidos antes de 2013. Para reduzir o atrito interno, o fabricante utilizou anéis raspadores de óleo muito finos, que se desgastam após 100 a 150 mil km. Decocar anéis não ajuda a todos. Além disso, a corrente de distribuição estica prematuramente. Posteriormente, a VAG atualizou o motor 2.0 TFSI General 3. Em 2013, o design dos pistões foi modificado. Juntamente com o queimador de óleo, também superamos o problema do estiramento da corrente.
De tempos em tempos, a bomba ou o termostato quebram. Às vezes, o tanque de expansão do sistema de refrigeração vaza. As bobinas de ignição durarão mais de 100 a 150 mil km. O 3,0 TFSI topo de linha corre o risco de falha do compressor acionado mecanicamente após 100 mil km. Reparar é problemático. As sondas Lambda também merecem destaque. O sistema de tração integral é considerado o melhor da categoria e não causa problemas. A solução é muito confiável com um diferencial autotravante honesto. No longo prazo, a automática clássica Tiptronic provou ser a melhor. A caixa combina perfeitamente com unidades de 6 cilindros, gasolina e diesel. Sim, ele pensa um pouco mais na hora de trocar, mas o grande torque do V6 mais do que compensa essa deficiência. Quanto ao S-Tronic, uma transmissão automática de dupla embreagem, DSG, as pessoas costumam reclamar de choques fortes ou reações lentas. Na maioria dos casos, as deficiências podem ser resolvidas através de uma atualização de software. Porém, após 100 a 150 mil km é praticamente impossível evitar problemas com mecatrónica e embreagem. Na mecatrónica, em primeiro lugar, as placas defeituosas devem ser substituídas. É importante notar que após o restyling, o robô tornou-se menos problemático e mais durável. A suspensão, junto com as rodas básicas de 17 polegadas, proporcionam um bom passeio. Versões mais caras tinham amortecedores com capacidade de ajustar a força de amortecimento. À primeira vista, a suspensão dianteira parece a mesma do Audi A4. Mas aqui está adaptado a uma geometria diferente, em particular a uma via mais larga 1617 mm em vez de 1564 mm. O chassi auxiliar também é diferente, é mais largo. O design multilink traseiro também foi alterado. A pista aumentada exigia uma direção diferente. Os pistões do mecanismo hidráulico ficaram maiores. O Q5 original usava direção hidráulica e versões com mais de 190 cavalos-vapor. Direção assistida elétrica Servotronic. Em 2011, algumas modificações receberam um amplificador eletromecânico totalmente novo, idêntico ao utilizado no A4 e A5. Após 60 a 120 mil km, às vezes é necessário atualizar a travessa inferior do eixo de direção. Um efeito de rangido ou mordida aparece no volante. Como regra, SUVs pesados desgastam rapidamente a esfera e as barras de direção. No entanto, de acordo com a TÜV alemã, a percentagem de falhas detectadas nas peças da suspensão do Audi Q5 é muito baixa. O recurso da suspensão dianteira é um pouco menor que o da traseira. Além disso, as pastilhas e os discos dos freios se desgastam com relativa rapidez. Entre outras coisas, a direção hidráulica às vezes causa problemas. Na prática, os amortecedores dianteiros e traseiros chegam a 100 a 150 mil km. As juntas esféricas e os blocos silenciosos da suspensão dianteira duram um pouco menos. Mas as partes de borracha e metal do multilink traseiro são quase eternas. A imagem é semelhante com rolamentos de roda. Os dianteiros precisam ser atualizados após 80 a 120 mil km, e os traseiros praticamente não incomodam. O corpo está muito bem protegido contra corrosão. No entanto, em exemplares mais antigos, observa-se descascamento da tinta nas bordas das cavas das rodas e inchaço da tinta próximo às maçanetas das portas. Com o tempo, o teto panorâmico para de fechar firmemente e começa a chacoalhar, vazar e emitir um ruído irritante de vento. Frequentemente, após 6 a 10 anos de uso, os faróis começam a embaçar. Em carros equipados com sistema de luz ativa, podem surgir sons desagradáveis, na maioria das vezes rangidos, ao girar o volante. É importante notar que os LEDs spot estão longe de ser eternos. Existem muitas máquinas no mercado nas quais elas não funcionam mais. Os proprietários não fazem nada porque a substituição é cara. Felizmente, você pode encontrar empresas especializadas em restauração de luzes LED. Os proprietários do Audi Q5 também observam problemas com o sistema de monitoramento da pressão dos pneus TMPS. Às vezes, o sistema de áudio Bose faz coisas estranhas e pode ser corrigido com a atualização do software. A câmara de visão traseira apresenta mau funcionamento de tempos em tempos. Com o tempo, as fechaduras das portas falham devido a um mau funcionamento do motor elétrico de controle ou do microinterruptor. Além disso, os sensores de toque do sistema de entrada sem chave falham. Após 150 a 200 mil km, o motor do aquecedor pode ficar barulhento ou falhar. Os problemas com a eletrónica são mais frequentemente característicos de unidades restauradas após acidentes graves. Durante a produção, o Audi Q5 foi recolhido 3 vezes.
O primeiro recall afetou carros fabricados de dezembro de 2008 a maio de 2009 devido ao aumento do risco de ferimentos em um acidente como resultado da destruição das travas do estufamento do pilar. Os Audis que sofreram modificação receberam lançamento no livro de serviços 70D4. A segunda ação atingiu Audis com motor 2.0 TFSI, montados de março a maio de 2009, devido a vazamento na linha de refrigeração, verbete no livro 21C5. O terceiro recall afetou o Q5 com teto panorâmico, construído de junho a dezembro de 2011. Devido a violações da tecnologia de produção, o vidro do panorama pode ser destruído em climas frios. O centro de serviços substituiu o antigo telhado de vidro por uma entrada no livro 60B2. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.